Olá pessoal, tudo bem? Mais uma apresentação do nosso German Garage, mais um episódio 3. Hoje a gente vai falar sobre a linha Gol, nós vamos falar no baú da German sobre o Corcel GT e vamos fazer o nosso like e dislike, que é o nosso quadro que talvez seja o mais interessante, o mais preferido. Ao meu lado, Cláudio Milan. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Alexandre? Olá, pessoal. Estamos aqui no meio do caos do trânsito de São Exatamente. Paulo. Exatamente. Né? Vai um para um lado, outro para o outro, então eu estou me sentindo à vontade. Eu também estou. Eles estão cada um de um jeito, né? Cada um apontando para outro lugar. Isso, exatamente. Então, a gente, sem maiores delongas, vamos começar hoje com a nossa primeira pauta. A gente vai falar sobre a linha Gol. Eu acho, o Cláudio já disse, né, Cláudio, que não é o que você talvez mais goste, mas é um dos mais importantes. Né? Retomando a conversa que a gente começou no podcast passado, o número 2, se você não assistiu, assista. Né? E vamos falar um pouquinho do Gol. Eu disse para você que é o carro mais importante da Volkswagen, porque você falou que era um dos mais importantes. Realmente é um dos mais importantes. Para mim é o mais importante por uma questão de estatística, né? Uhum. Se a gente pegar o Fusca, nós temos 3 milhões de Fuscas vendidos, se eu não me engano, e 8 milhões de Gol, se eu não me engano. Eu sou ruim de número, porque jornalista não gosta de número, né? A única coisa que o Fusca manteve uma forma básica ao longo do seu tempo. Né? É o mesmo carro. O Gol foi com gerações e gerações. Você mantém o nome, né? É a história do Toyota Corolla. Exatamente, o Honda Civic, você né? Vende o nome, mas não vende o carro. Né? Só não querendo... A gente já prometeu que não iria fazer isso hoje, né? Mas eu acho, só deixa esse pequeno à parte, é que para mim o Ford Modelo T é o único carro que merece esse título, porque eles são iguais do começo ao fim. Exato. O Fusca, se você pegar um Fusca do final da produção e pegar um Fusca da década de 70, você não pega, serve uma por peça. exemplo, um Fusca alemão ou um mexicano, não tem peça intercambiável com o Fusca brasileiro. Não, né? exatamente, porque o nosso era uma coisa misturada, né? Mas isso vai ser uma pauta para outra conversa, né? Então, e o Gol, ele começa em 75, em maio de 75, começa... O desenvolvimento Luiz, vamos mostrar aqui a primeira foto do Gol, vamos ver, esse aqui. Olha aí. Essa foto é uma foto interessante, porque essa foto me foi dada pelo genro do Pian Castelli. E essa é a apresentação do carro na Alemanha, em 76, na Audi, em Ingolstadt, né, no estúdio deles. E aí você vê ali atrás, me parece ser um Audi 80, pela traseira aqui, um Audi 80 duas portas. Pelo tamanho da porta aqui dá para ver que é um duas portas, um coupé, que é o carro que deu origem ao nosso Passat em 73, o Audi 80 B1, né? E aqui um Gol, ainda com uma roda, né, que viria a ser usada no Passat. Esse aqui é o carro que eles usaram como apresentação. Ele é um modelo em clay, ele não é um carro operacional, né? Ele é só argila. Mas ele tinha um interior totalmente habitável. Ele já tinha o que eles chamam de upholstery, né, que é a forração. Daquilo que viria a ser o Gol. Né? Exatamente, eles estavam usando aqui claramente o Sirocco, né? Eles deviam ter alguma coisa nisso, né, já em mente. E o Pian Castelli levou esse protótipo, então, para a Alemanha, aí que começa. Esse carro é de 76, os primeiros esquetes são de maio de 75. Então, você vê que foi relativamente rápido, né? 5 anos Entre maio de 75 até 76 já tinha um projeto, um clay pronto, né? E esse carro foi usado porque eu acho uma coisa até interessante o seguinte, eu achava particularmente que o Gol tinha sido o primeiro carro desenvolvido no Brasil, né? A Brasília também foi um carro desenvolvido no Brasil e tal. Só que estes carros todos, eles não foram desenvolvidos no Brasil, eles foram desenhados no Brasil. Mas o primeiro carro desenvolvido no Brasil e desenhado no Brasil foi o Nivus. Ah, é? Demorou, hein? Exato. Demorou. Exato. Porque o Brasil ainda hoje sofre muito com as áreas de pesquisa e desenvolvimento. Exatamente, né? Que eles chamam, é muito caro o desenvolvimento. Nós temos o SP1 e o SP2 também, que é um carro exclusivo do mercado brasileiro. São carros, não, tem vários, né? Você pegar o Zé do Caixão, é um carro que foi... O deles é diferente. A Variant é diferente, o TL é diferente, né? Mas esses carros, eles não foram desenvolvidos no Brasil. Eles tiveram a mão da Alemanha e foram levados para lá, o board lá, aprovava o carro lá, e aí ele era aprovado. O Nivus não. O Nivus foi o primeiro carro desenvolvido no Brasil. Luiz, vamos ver a próxima foto? Esse aqui, dá para ver aqui, olha, é um Voyage. Você pode ver que, eu sei que, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele já está com a lanterna lateral aqui. Esse é o que seria um Voyage, né? Já o 3 volumes. Essa é uma foto de né? 76 também, 76. Né? Porque é a mesma foto de um ângulo diferente, né? É o mesmo carro. E quer dizer que eles já estavam desenvolvendo também o 3 volumes. Então,
A ideia era a seguinte, isso eu li, até eles me falaram isso também, a ideia era a seguinte, o BX era de boxer, então a Volkswagen ia usar o motor a ar em todos eles. E já tinha toda a linha pronta na cabeça dos caras, então existiam 3 volumes, 2 volumes, a Paraty e a Saveiro, eles já tinham essa ideia. E o BX do boxer do motor a ar. O problema, inclusive chegou a existir, que eu fiquei sabendo quando eu fui lá fazer os 50 anos da Brasília, Voyage com motor a ar internamente, mas não tinha rendimento, o carro era mais pesado. O próprio Gol já sofreu, O próprio Gol já sofreu muito, né? Então eles já tinham toda a família. Luiz, vamos na próxima foto. Essa já dá para ver que aqui é uma lanterna que foi usada muito parecida na linha 88, 87 em diante, né? Que era uma lanterna grande assim, né? Em 87. Maior, né? Exatamente. Você vê que... Mas o desenho da tampa traseira já é muito semelhante, o desenho do vidro, né? Depois né? mudou no chinesinho para tampa lisa, exatamente, né? Exato. Em 91 em diante no Gol muda para tampa lisa. Luiz, vamos para a próxima. E aqui é interessante notar o seguinte, eles já estavam usando os elementos que viriam a fazer parte do carro em 80, né? Que era um painel originário da Variant 2, né? Que esse painel surge em 78 com a Variant 2, esse design do painel. Lógico, né? Você vê que as grades de ventilação também já são, né? Do carro definitivo. O volante banana, que está nessa época, né? Que ele vai de... Acho que 73 é o primeiro ano, né? Do banana. É, porque 72 ainda 72 era o que eles chamam de cálice, né? O cálice, que é a hora da buzina prateada. É. Mas eu achei interessante que nessa foto você consegue ver até a ancoragem do sistema de aceleração. Olha que coisa louca, eles já estavam prevendo que era assim. Apesar que em 73 a Brasília já vinha com o volante do cálice, né? Ah, então é 74. E o Fuscão 73 também vinha com o volante de cálice. Então eu acho que eu vou te falar uma coisa, 74, eu acho que é 74. Quando saiu o Fusca com aquela entradinha de ar na coluna C. Eu vou te falar, eu acho que é 74, eu vou corrigir exatamente, porque a Brasília 73 é a única que tem o volante cálice. Exatamente. E ela tinha a lanterna laranja, a saia curta cor prata, o Volkswagen separadinho da Brasília. É. E ela é verdade. Tanto é que a mudança do 74 era a saída de ar na coluna traseira e o volante banana, que era isso aqui, não é? É isso mesmo. Vamos para a próxima, Luiz. Então, aí vem o Gol, esse é um vermelho Calypso, né, 1980, chama vermelho Calypso, tá com os pneus diagonais que saíam, né, que o radial era opcional, CN13. Era o nome do pneu. Aquela roda com aquele elementozinho central ali na então, entrada que mudava, da ventilação, né? E eu vou te falar que é um carro bonitinho. Eu acho maravilhoso. Não sei, cada um tem sua opinião, é óbvio, principalmente quando a gente fala em design, né? E esse carro criou uma expectativa muito grande no Brasil, porque o desafio de substituir o Fusca era enorme. Era enorme, né? E muito se falou, a Brasília, ou Brasília, como o pessoal gosta, o Brasília, né? Bob Sharp. Para mim, o Bob Sharp, para mim é uma perua, né? Eu não vejo diferença. Eu também não vejo, da para mim é a Brasília. Por exemplo. Mas tudo bem. Okay. O carro, né? O Ferrari, o Porsche. Mas enfim. E o Gol assumiu essa bronca aí de substituir o Fusca, que era um desafio tremendo, e aí conseguiu, né? Apesar de ter patinado muito nessa primeira versão, esse primeiro com motor carro 1300, né? Maio de 80, né? O carro foi lançado, ou seja, exatamente 5 anos depois de começar o programa. Bonito, a gente não consegue ver o banco com aquela textura xadrezinha, não tem, né? Esse talvez não tenha. Esse é o carro do museu da Volkswagen. E ele tinha o banco xadrezinho e o revestimento era marrom. Bege, marrom, né? Marrom, era marrom. Isso a gente não vê mais isso. Nunca vi. E era engraçado porque era preto e branco o xadrez e o banco era marrom. Era muito louco, né? E era bonito, né? Era bonito. Muito bonito. Mas é engraçado pelo seguinte, era para ter farol redondo, né? Aqueles protótipos todos, inclusive eu fiz na German Garage uma história do protótipo principal, que era, acho que era 6970, a placa não lembro, tá lá, eu não lembro. E ele tinha farol redondo do Passat, até 78, mas, né? Exatamente, mas você veja, a partir de 79, com a tendência do farol retangular ou quadrado, com os piscas laterais, as Corcel 2, as ponteiras de para-choque, seria meio que um contrassenso você lançar um carro com farol redondo, né? Mas era bonitinho, eu vi os protótipos. Mas eu já vi alguns que transformaram no farol redondo, sabia? Eu vi também. Já vi alguns que já fizeram isso. Mas é engraçado porque esse carro, né, eu acho assim, a gente vai fazer essa pauta, eu acho que é uma pauta interessante, que é a Brasília, né? Porque a Brasília, na verdade, eu já falei isso uma vez e falo de novo, ela resolvia todos os problemas do Fusca. Ela era um Fusca melhorado. Não. E dizem, isso eu vi de muitas fontes, inclusive ligadas à própria Volkswagen, que a Brasília acabou por causa da falta de pagamento de royalty para a Alemanha. Era um carro desenvolvido no Brasil, então não pagava royalty para a Alemanha. Então a Alemanha foi murchando a Brasília, com os rumores, inclusive, de que ela iria sair de linha, e ela vendia muito. Ela vendia muito, 78, ela 77 acho que foi o ano que mais vendeu Brasília, se eu não me engano. Mas eu vejo um problema aí, para esse desafio de substituir o Fusca, que foi encampado pelo Gol a partir de 80. A Brasília era um carro de 73. Exatamente. Né? Então era um carro de 7 anos já tinha
experimentado seu auge no mercado, eu não sei se você conseguiria substituir o Fusca, que foi até 86, né? Com um carro O Fusca foi até mais 86, mais antigo, como a Brasília, um projeto mais antigo. Mas como um carro de entrada, eu falo, naquele Sim. momento, talvez ela tivesse persistido mais. Se fosse um Fiat, provavelmente eles deixariam Eles lá deixariam lá como um carro básico, né? Porque É. a Brasília, você vê, ela acaba em 82, a Brasília. E ela só acabou porque a Volkswagen precisava lançar esse cara. Sobreviveu ao Fusca. Sobreviveu ao Fusca, não, e sobreviveu galhardamente, foi bem. Mas eu acho que ela foi murchando porque esse cara precisava entrar. A Brasília, não, ela era um concorrente direto desse carro. Os dois estavam no mesmo nicho naquele momento, né? De carros de entrada, né? Ô, Luiz, vamos para a próxima. Senão nós vamos ficar falando aqui. Olha aí esse não carro... tem o banco xadrez. Então, você vê que esse carro é do coisa, mas tem esse troço que não tinha, né? Esse alto-falante aí horroroso. Mas você vê, né? O elemento do painel, né? Da variante. Engraçado que esse carro é um LS, né? Mas você vê, ele tá com contagiro, que eu não me lembro de ter saído contagiro nesse carro, não tinha. E tá com econômetro, que eu também não me lembro dessa primeira versão. Isso aqui não era dele. Alguns carros a Volkswagen comprou também, de restaurou lá, mas talvez não tenha mantido a mesma o São Francisco aqui, tá vendo? O Gol não vinha com São Francisco. Isso definitivamente não vinha. Rádios, se eu não Nem me é engano, contemporâneo o São Francisco de 80, ele é posterior. Eu tenho um Gol 87 que vinha com São Francisco de fábrica. O Gol GT vinha com Los Angeles 2, que é a mesma família. Exatamente, né? Los Angeles, exatamente. Eu acho que saiu se eu não me engano, uma linha que saiu. Agora, olhando aqui, como eu tô vendo que ele tem os 3 botões grandes aqui, tá me parecendo ser não o São Francisco, mas aquele rádio da Bosch. Lembra que saía? Tinha aqueles 3 botões OC, OM, FM, um grandão. Lembra disso? Quando eu lembro daquele modelo do Bosch. Me parece ser aquilo. Só que talvez uma outra foto mostrasse melhor. Vou manifestar porque essa foto é muito pequena para o meu grau. Não é um São Francisco, não. É aquele radinho da Bosch. Mas isso aqui certamente eu não me lembro, não. Dele ter contagiro no LS do primeiro. E, enfim, né? Econômetro. Vamos para a próxima, Luiz. Aqui... step em cima do carburador. Então, o primeiro Gol com carburação dupla Maio de 81 no álcool, que era 1.3, e daí esse aqui que já é 1.6 e provavelmente pela cor dele é um Copa, né? É um Copa. Esse carro, o pneu que eu falei é o CN13, né, que era o pneu radial opcional do carro, que era esse pneu aqui desde o começo, um 5513, 80, né, sério, alto, né? Alto. E esse carro aqui tá o grande X da questão, né, que foi a história da Condor, né, daquela concessionária Condor, né? Que o Wolfgang Sauer foi visitar, no lançamento do Gol 81 com motor a álcool, e ele viu um carro, porque a Volkswagen, quando colocou os 2 carburadores, pegou esse cara aqui e jogou no step, no porta-mala. Então desenvolveu um estampo novo. O step ele era ao contrário, então, né? A parte interna para cima. Essa parte era para baixo, né? Nos outros, né? E o carburador estava aqui. Então, quando ele chegou na concessionária e viu o carro com o step virado para cima, ele não chegou a notar o filtro de ar aqui. Ele não notou que o filtro de ar estava aqui, ele só viu o step. Se ele tivesse visto o filtro de ar aqui, ele já entenderia que o carro tinha 2 carburadores, mas ele não se ligou. Ele olhou e falou assim, poxa vida, teria falado para o gerente da concessionária, pô, vocês colocaram um carro velho, né, me parece. Foi um mecânico da concessionária. Mecânico, Pô, vocês colocaram um carro velho para eu ver aqui no showroom e tal. Não é um carro velho, é um carro novo, é o lançamento. Mas como que o step tá dentro do cofre do motor? A gente virou o step ao contrário. E o coisa muito simples. Né? A história conta que cabeças rolaram. Mas tem que rolar mesmo, né? O cagada monstro. E eles... Eu li essa história, se eu não me engano, ela está no livro do Homem Volkswagen. Tem essa história do Volkswagen Sauer? Ele era sensacional. O livro dá um podcast enorme, porque ele foi um cara genial. Ele foi genial. Aliás, eu visitei na casa dele em Campinas. É mesmo? Eu entrevistei ele, mas não... Mas ele já estava aposentado. Puta, mas, você enfim, falou com ele? Falei, lógico, eu passei sábado... Não, foi na casa dele para conversar. Nossa, com ele? Tenho foto. Puta, isso é uma frustração, não ter... Mas enfim, não vamos fugir da pauta, senão a gente leva bronca aqui. Vamos para a próxima. Aqui é o carro já com motor 1.6, a lanterninha laranja, né? A lanterna laranja. Você vê que essa aqui é a versão básica, né? Porque o para-choque não tem a ponteira, né? O borrachão. A ponteira tem, não tem o borrachão. E olha que engraçado aqui, como não era just in time, né? Olha a zona que era. Porque aqui tem radial CN13, aqui tem diagonal. Olha a zona, que era para pegar um pneu errado aqui, eram 2. Botava step radial. Tá cagada. Mas aqui tá um vermelho calypso, né? Aqui parece ser um prata. Sensacional. Taubaté, né? Esses carros são de Taubaté, essa linha é de Taubaté. Será que não é aquele cinza de 81? Aquele cinza bonito? Como é que chama eu tenho um cinza Carrara, que é aquele BX. Cinza Carrara. Mas é Carrara 81? 81.
Então aquele que eu tenho não deve ser Carrara. Cor, né? Eu não lembro o nome também da cor, não lembro, mas é 81. Cinza Carrara, aquele cinza bem delicadinho de 81, muito bonito. Esse é o Calypso, com certeza. Vamos para a próxima. Esse aqui é 1.6. Para mim é. Então, aí, ó, novamente, é o P4, né? Tá vendo? O P4, né? E esse carro já é 1.6, pelo desenho também da tampa. Já é um carro mais novo também, Exato. Né? Que muda o desenho da tampa do filtro. A Volkswagen teve que correr com esse motor 1.6, porque o lançamento com o motor 1.3 frustrou muito. Foi um fiasco. Foi um fiasco. E o carro era muito importante para a montadora e não podiam perder o carro. E coincidentemente, o Fusca tinha saído de linha na Alemanha em 80. Né? O Fusca saiu de linha em 80 na Alemanha. O último carro a ar lá deles, né? E eu me lembro que o primeiro teste da Motor 3 com o Gol 1.6, o título era Esse Gol Valeu. Ah, o da Motor 3, né? Aquele verdinho. Verdinho. Era o verde pinho, que chamava aquela cor. O título é Esse Gol Valeu. Que loucura, porque precisava desse upgrade, né? Que era muito simples de ser feito. E olha que coisa curiosa nesse carro especificamente, né? Porque os que eu tenho lá na German Garage, ele tem uma questão séria desses bornes ficarem encostados aqui na parede de fogo. Então, como positivo também fica, se a bateria for grande demais ou ela estiver solta, o positivo pega na carroceria e entra em curto. E olha que engraçado que esse aqui, você vê que está para cá. E os carros que eu tenho, eles são originais. O body, eu não sei se a Volkswagen encurtou o cabo, não sei que cagada que eles fizeram, que você não consegue montar a bateria muitas vezes porque ele fica encostado lá na parede de fogo, né? Aqui do lado tem um fio traiçoeiro, que é o fio do motor de arranque, que quando arrebenta é um pluguezinho de plástico desgraçado, que resseca com o calor, ele solta e o motor de arranque não funciona. A gente sabe que todo carro tem os seus problemas de projeto, né? E você apontou alguma coisa aí dos bornes, da bateria, e a gente tá olhando para esse step aí que era para estar lá no porta-mala, né? Se não fosse o mecânico da concessionária. E tá aí. E tá aí, né? Então, realmente, você vê que a montadora, por mais que seja uma empresa gigante, com um corpo de engenharia muito sólido, mas também dá suas vaciladas, né? Até hoje. Haja vista Ford com os tal do hoje. Ford Pinto. Que vai ser alvo de uma outra pauta. Não vamos fugir da pauta. Vamos para a próxima foto. Assunto tão perigoso. Aí, de novo aquele vermelho Calypso, de novo aquele carro com a placa da 4 rodas. Vamos para o próximo. Vamos ver o que mais tem aqui de bom. Então, esse já é o 86. Aliás, desculpa, esse é o 85. Esse aqui é o ano em que... Você vê que coisa engraçada, né? Saiu o motor 1.6 a água. Mas você vê que coisa engraçada. Este carro, ele foi da primeira safra e vou explicar por quê. Porque só no 84 que ele está com as tampinhas de borracha. O 85, o GT, por exemplo, não tem isso no 85. Não tem. Ele tem um desenho aqui. Mas esse aqui é o primeiro ano do Gol com motor a água, né? Aqui é esse carro 85, então ele é o MD270, né? EA827 MD270. Cara, essa é uma coisa que a gente vai ter que fazer uma matéria um dia. Porque todo motor Volkswagen dessa família, seja ele da primeira família, do Passat, né? vira P. E não é. O primeiro é EA827, o segundo é EA827 MD270, que vai do Passat de 83 a 85, outubro. Era o motor Torque, né? O motor Torque. E depois o terceiro seria o AP, que é de outubro de 85 em diante, que a bela é mais longa. Então, nem todo motor AP é AP. Todo mundo chama, e você sabe um que é o outro, porque o AP, o cavalete d'água é no meio, e o outro cavalete d'água é na frente, até o MD, né? E esse aqui é o ano em que o Gol, 84 modelo 85, passa a ter o motor MD, a água, nas versões SLS. O outro, ele permaneceu com uma versão a ar, que foi embora, né? Era o BX. Que era o BX, que foi até 86. Ele acaba em 86. Minha tia tinha um azul Reno maravilhoso. Azul Reno, Vamos para a próxima. Esse é o meu. Esse é o seu, olha aí. Esse carro tem 26 mil quilômetros. Esse tem pintura de fábrica. Mas olha que engraçado, esse é um BX, né? Então ele tinha o pneu 15580, né? 13. O interior dele é extremamente espartano, né? Não tinha friso nenhum, nem nada, nem na caixa. Que tá tudo gasto, né? Tá vendo? De entrar. Mas é muito bom preservar um carro básico, né? Porque esses são os que mais desaparecem. Eu acho esse carro sensacional. Ele é gostoso de andar, sabia? Espetacular. Agora eu vou falar para você. Sei que vai ter gente que pode criticar, mas para mim o Gol essencialmente é esse carro aí. O ar. O ar, né? Para mim. Lógico que o AP é melhor, o MD é melhor, mas a essência dele é isso, né? Eu tenho um outro que é o bege... como é que chama aquela cor? Esqueci o nome. Que é uma cor como bege Vime, que, né? Isso aí é Kombi e tal. Que é o S84, que é o último ano que o S sai com motor a ar. Depois o S85 sai com o motor a ar, o MD, né? Mas ele é exatamente isso, assim, é um carrinho a álcool. Você larga ele lá, quando você faz pegar, o desgraçado pega sem gasolina.
né? Não sei o que acontece. Ele é eficiente, né? Ele é endemoniado. Bem resolvido, né? Vamos para a próxima, Luiz. Esse é o interior dele, né? Já com o símbolo novo, né? Porque aqui era o castelo de Wolfsburg nos primeiros, né? Aquele lobinho, o pessoal que não sabe, é o símbolo de Wolfsburg, né? Wolfsburg é o castelo do lobo em alemão, né? Então era o símbolo que usava aqui. Este aqui é o acionador borrifador de água. Eu tinha o Fusca 1960 que era a garrafinha. Eu já vi. Eu tive o 60 Aliás, também. Eu tive 60. Eu tenho a garrafinha desse até hoje. carro eu tenho a caixa de ferramenta que vai no step. Essa é rara, hein? É rara, só redonda, que tem as né? ferramentas redondas. Vai dentro, vai embutida. Vai embutida, é uma calota, né? Desenho de uma calota. Isso é muito né? raro. Aqui tem esse toca-fitas endemoniado, Pioneer, que vai um dia sair daí, se Deus quiser. Mas você vê que ele não tinha nada, né? Ó, não tem relógio, tá até o buraco aqui, ó, para fazer o acerto. Exatamente. Você veja que comparado ao 80, ele já é um carro mais recente. Painel de lata dura, né? Esse aqui não tem nenhum tipo de... Tem a famigerado alto-falante Arlen. O pessoal gosta de furar uma porta, né? Que merda isso não tem como consertar, né? A não ser que você ache esse forro de porta aí de estoque antigo, né? Novo de estoque antigo, difícil, vai ser hein? bem difícil. Vamos para a próxima, Luiz. Vamos lá. Vamos ver o que mais tem. Opa! Agora, acabou já? Acabaram os... Porque assim, o que nós nos propusemos a fazer? Nós fizemos o Gol até 80, até o até a água. GT aqui, que eu acho que foi é pessoal, né? Então, pessoal, o GT, como nós já falamos muito do GT, mas ele deveria ter aparecido aqui. O GT é o seguinte, o GT nós já mostramos as fotos dele em outras Exatamente. O GT para mim foi o Gol mais importante dessa geração. É gozado que a gente tinha posto a foto do GT, né? Eu não sei o que houve, mas tinha que ter a foto, a gente, enfim. O GT para mim foi o carro mais importante dessa linha, sem dúvida, porque ele para mim, o GT realmente inaugurou essa questão desse negócio de pocket rocket, do carro pequeno rápido. Eu acho o Escort R3 bacana? Acho. Em termos de design, de tecnologia, era melhor? Era. Mas o GT era de verdade, né? Ele era um carro nervoso para a época. Ele era demais. E ele é muito gostoso de dirigir ainda hoje. Era demais. 4 marchas, né? Um câmbio super curto. É um carro nervoso ainda hoje. Posso falar? Eu tenho... assim, eu andei no 84, andei no 85, andei no 86... Eu tenho muitas saudades. A dirigibilidade daquele carro é muito legal. O carro é bom. Né? O 049G com álcool funcionava perfeitamente, né? Comando de válvula do Golf. Do né? Golf GTI. E é um carro nervoso. E a estabilidade é espetacular. Aquele carro, o pneu, época, né? O pneu de perfil baixo. Então eu acho que o Gol, nessa primeira geração, que vai de 80 a 86, a gente falou aqui, né? Mostrou ali. Porque essa parte do Gol, essa família do Gol, eu acho que foi importante. É um carro muito importante. E ele também entrava naquele conceito que, puxa, a gente viu muito até aí metade dos anos 90, que é uma família derivada de verdade, né? Uma família de verdade, até a família, até a coluna C, até a coluna B, era tudo igual, lembra, né? A plataforma. Exatamente. Eu acho que o Gol a ar, eu acho assim, a Volkswagen exportava o Gol com a frente do ar e mecânica a água. Eu tive a oportunidade de ter quase comprado um carro desse recentemente, existe no Brasil, eu vi um. Esse carro era o seguinte, ele era a frente do ar, ele chamava Gol GLS para exportação, mas tinha outras variedades, tinha GLS também, com o friso parecido com o da Paraty GLS, do Voyage GLS da época, que é aquele que tem os frisinhos no meio, com o interior de veludo que nós nunca tivemos, que era o interior no Gol, que era o interior de veludo do Voyage GLS 83, aquilo ali. E aí você deixou passar, né? Deixei passar porque o cara desistiu de vender. Mas ele tinha o papelão até o radiador, então assim, era um carro que era exportado desse jeito. Então a Volkswagen, ela já exportava o ar com água. Né? Era uma questão de tempo de chegar aqui. Sem dúvida. Era porque eles achavam que aquele motor economicamente ia ser mais viável. Mas eu acho que foi uma grande falha da Volkswagen ter lançado esse carro. Talvez se eles tivessem lançado um ar como básico e um água como carro de já um S, um LS de saída, eu acho que eles teriam tido uma história diferente no Brasil. E só para lembrar, eu falei da Motor 3, do Gol 1.6, né? Esse Gol valeu. E o título era um Gol de placa. Um Gol de placa, quando lançou o GT, né? Zé Luiz Vieira. O Gol de placa é do GT. Do GT vermelho. Da Motor 3. E você sabe que existe GT 83 modelo 4, né? Eu já ouvi essa história, a gente discute muito isso no grupo. Existe. Como existe GTI 889, como existe, né? Como existe tudo. O meu carro foi fabricado em 12 de junho de 1984. Dia dos Namorados. E o dia que você comprou em? Setembro. Poxa, então, mas é engraçado porque ele foi lançado
E ele, em setembro de 84 você comprou. Setembro de 84. Ou seja, ele já era um carro que estava quase lançando o modelo 85 Já naquela lançando o modelo altura. 85, embora naquela época era um pouquinho diferente. Né? Hoje, em fevereiro de 2025, a gente já tem modelo... O 27. 27, eu ia falar 26. Não. Já tem 2 anos, 26. O salão já... já tô... Não, mas eu já tenho 28, tá você certo, entendeu? Aí chega tá lá em certo. 28 ou 28,5. Mas é engraçado porque nessa altura do campeonato já tinha quase o 85. Já tinha. Que aí sim vem com farol de neblina, muda o forro da porta, né? Tem bastante mudança. O banco é Bastante, diferente. o puxador da porta. Você tinha a opção do câmbio de 5 marchas, né? Era opcional? Eu acho que... na minha cabeça, não. Na minha cabeça era de linha. Então, eu acho que era porque eu lembro... ouvi falar também... Não, mas a propaganda do 85 mostra a alavanca do câmbio, né? Exato. A partir não, de mas agora, com o câmbio de 5 marchas. Também, eu nunca vi um 85 Eu também nunca vi. É porque a gente lá no grupo, pessoal, aparecem umas coisas muito estranhas. Mas isso aparece em todo lugar, porque aparece o pessoal discutindo se ia ter Passat GTI ou não, sendo que o carro estava morto já desde sempre, então, enfim, né? Exatamente. Isso nos leva no próximo episódio, então, a gente Chegou vai fazer... baú. Vamos fazer a continuação do Gol, daí Isso. a partir de 87, quando muda a frente, muda a lanterna traseira e e ainda mantém o painel velho. Numa próxima oportunidade. No É próximo, um 86,5. 86,5 que só foi produzido durante 9 meses. 9 meses? 9 meses, Não, a gente vai trazer as fotos dele e aí nós vamos para o Corcel GT, que é o baú da German, que é esse cara aí, azul Paris, né? É azul Gemini. Azul Gemini. Paris é o do Del Rey. O azul Paris é mais novo. E olha esse aí. Conte a história desse nobre carro. Esse carro é 1980, é 1.6 a álcool. Um dos primeiros carros a álcool, né, porque a Ford foi uma das pioneiras a colocar isso em linha. E de fazer direito, né? Fazer direito, mas nessa época as montadoras ainda estavam experimentando, ainda tinham receio ainda não tinha tecnologia suficiente para fazer um carro no nível do carro a gasolina, né? Mas a Ford acertou desde sempre com o álcool, hein? Você pega esses carros da Ford, os primeiros, que são de 80, inclusive, né? 80 é o ano de lançamento do Corcel, 79 não tem álcool. E ele funcionava direitinho. Você vê, esse carro aqui, em relação ao 1.6 a gasolina, porque a característica do álcool, por ter uma taxa de compressão, permitir uma taxa de compressão mais elevada, porque tem um poder de queima maior, né, calorífico, né? Eu acho que ele, na verdade, eu acho que ele é menor, por isso que precisa de mais álcool, não é isso? Pode ser, não sei, eu não sou engenheiro, nem vou me meter a tal, mas a taxa de compressão era maior. É isso. Ele precisa da taxa maior porque ele queima menos. Queima menos. E a gente tinha, acostumamos-nos a ver os carros a álcool mais potentes do que os carros a gasolina, eram, né? Justamente por causa dessa Mas você vê, o GT álcool e gasolina era a mesma potência declarada, né? E não era, né? Se eu não me engano, era 99 e 99, 87, se eu não me engano. O gasolina? No manual, está no manual, 86 ou 87, se eu não me engano. Mas isso a gente pode checar essa informação, checar, é só olhar no manual. Mas o que acontecia com esse carro aqui? Ele tinha o carburador simples. Então, era simples? É simples. Então, o GT era simples? O Corcel GT, né? Corcel GT. Sim, Corcel GT. A mesma coisa que a Volkswagen fez com o Passat TS, que começou usando o motor 1.5 do LS, e a Brasília que era 1.3, enquanto que o TS, a gasolina, era 1.6, né? Você sabe que tem uma história, isso aí é um pequeno, né? Você sabe que o TS, eles fizeram, acho que cerca de 800 unidades, 82, com motor 1.6 a álcool. E a Motor 3 andou. A Motor 3 fez uma matéria. E o LSC também. Tinha os dois. O título era alguma coisa assim, o novo e descontinuado motor do Passat. Que eram os dois, né? O LSC e o TS com motor a álcool 1.6, que é raríssimo. Raríssimo. E no caso do Corcel, ele tem um carburador simples, portanto a potência declarada dele é de 69 cavalos, que é muito baixa. Você pega 1.6 a gasolina, são 90 cavalos. 69 DIN? 69 SAE, né? Se eu não me engano. Então é 40. Em 1980 ainda se usava a norma SAE. 69 SAE? 69. Podemos conferir no manual. Mas se for isso, é um absurdo. É um absurdo. É 50 cavalos, hein? Pode ser. Eu vou conferir lá. Porque a gente, na época, eu me lembro que a gente falava sempre, usava o SAE porque era mais alto, né? O Mavic tinha 199, o marketing era esse. O marketing era esse. Você passava para o DIN e caía. Depois veio a BNT e ficou meio que intermediário.
intermediário, né? Não, então, tanto que eu fiz a matéria, eu já falei até isso aqui, eu fiz a matéria do Tempra Turbo, e eu coloquei que era o carro, porque tinha 162 cavalos, se eu não me engano, na época, eu coloquei que era o carro mais potente até então. Puta, choveu carta na revista Oficina Mecânica, me chamando de ignorante, dizendo que o carro não era mais potente, que o Maverick era mais potente. Daí a gente... O Dodge Charger tinha 215. Exatamente, eu lembro que o Bob ia 199, o Maverick, o Maverick e o Dodge Dart 205. Exatamente, o outro 215, o RT. 215 Mas RT. eu lembro que o Bob Sharp, eu acho que estava na 4 rodas, e a gente fez uma tabelinha de conversão. Então, o Maverick, ele ia ter 135 cavalos. Mas é isso aí. Um Dodge ia ter 145, é 150. isso aí. Então, por isso que nós chegamos... aliás, ele estava na oficina, não lembro. E a gente chegou à conclusão de que era o carro mais potente, era o Tempra Turbo. Então, né? Exato. 160 não, cavalos. as pessoas elas certamente ficam iradas se você... fala que um V8 é menos potente do que um Tempra Turbo. Do que um Tempra Turbo, mas era a forma que media, potência bruta torque, e potência líquida. Exatamente. Então, mas voltando à pauta, caso, né? Exatamente. Então, esse carro ele tem esse carburador simples, ele tem uma potência de 69 cavalos, depois eu vou checar qual é a norma, mas eu acho que é SAE. E agora, veja só, é muito bem resolvidinho, né? O carro antigo, uma coisa que não me preocupa, lógico que você pode ter um carro potente, mas o carro antigo eu acho que é para curtir, né? E o Corcel, lindo, né? E o Corcel 2 GT é um carro que a gente não vê todos os dias, né? Eu frequento muito encontro. Nós temos que fazer umas fotos dele com o TS, né? Exatamente. Os dois contemporâneos, né? Os dois principais concorrentes. Né? Mas você vê como, assim, não querendo... Porque eu gostava de Corcel muito, eu era um defensor da Ford. E eu gostava de Passat, gosto ainda, né? Eu era defensor da Volkswagen. Eu era defensor de Corcel, mas você vê que nós chegamos nesse ponto da vida invertidos, né? Mas o Passat era muito superior tecnicamente. Como carro, sim, sem dúvida. Era muito superior, muito mais rápido, muito mais moderno, né? E eu adorava isso aqui, né? Eu gostava muito mais desse carro do que do TS. Como eu era burro, né? Esse carro, ele foi vendido 0 km em Curitiba, em outubro de 1980. Ele tem a nota fiscal. Da concessionária. Engraçado, outubro de 80, já era para ter 81. Se eu não me engano, setembro ou outubro. Está fazendo aniversário agora, inclusive, 45 anos, né? De venda. E é um carro muito íntegro, não é um carro restaurado. A data de fabricação está na porta. Tá na porta. Se você abrir aqui na porta, tem uma plaqueta, vai ter o código da cor e o mês e o ano que ele foi fabricado. Na verdade, eu tô com esse carro já há um bom tempo e não tive ainda... não consegui, sabe, lamber o carro. Mas aqui tem, aqui que você vai ver na porta, vai ter uma plaqueta com... Farei isso hoje. Vai ter. E é um carro que não foi restaurado, é um carro íntegro, tem as suas pátinas, né? Os testemunhos de época que o pessoal fala, né? Mas pra te falar a verdade, eu gosto assim, viu? É bonito. Eu gosto Farol Serra 2 mesmo, na frente? É original? É original. CBE? E o interior tá mais... O interior tá mais bonito que o exterior. Não, o carro é muito bonito, é muito novo. Eu acho legal. Um Luiz, tem mais foto aí? Ou tem, Será que tem? A gente pegou quanto? Não, só tem uma. Esse carro, vamos voltar. Luiz, você consegue voltar naquela, será? O que acontece é o seguinte, o Corcel, a gente precisa pegar isso aqui e fazer um comparativo do TS. Não um comparativo dinâmico, mas deixar os dois juntos. Mostrar as características, né? Por exemplo, uma coisa que eu não consigo entender é por que a Ford, uma montadora que sempre foi muito elogiada pelo acabamento, não sei o que o pessoal na época falava muito, né? Por que a Ford lançou esses carros com o banco baixo? Sendo que a Volkswagen já estava com o banco alto desde 77. 76. É o primeiro ano do Passat com o banco alto, 76. 76 então, quando muda o câmbio, né? Já tinha dado tempo de... Então eu não entendo por quê. Porque a Chrysler com o Dodge Polara também já estava com o banco alto. No GLS. Né? No GLS. Então, você vê que é engraçado, não tinha né? Um carro desse top de linha, um GT ou um LDO, né? Não tinha. Teria que, por que sair com o banco baixo? O banco alto no Corcel, ele só vai sair em 82. É o primeiro ano que ele vai sair com banco alto. E é engraçado porque o Del Rey, que saiu em 81, já tinha banco alto. Mas né? era norma, né? O Chevette já tinha banco alto. Chevette já tinha banco alto, né? Mas o Corcel só saiu em 82 com aquele banco de espuma, que era o encosto de espuma vazado, que era diferente da Pampa. A Pampa tinha um encosto e o Corcel tinha outro. Era muito estranho aquele encosto vazado. E foi o ano que eles unificaram a suspensão, porque o Del Rey e o Corcel tinham acertos diferentes de suspensão. Aí em 82 eles unificaram os dois. Então o Del Rey, meu pai teve um Corcel 82 e eu lembro disso. Enfim, ele era muito mais macio. O Corcel
GT de 78 a 81, todos eles diferentes entre si, né? Todos, né? 78 era aquele preto, né? Com a faixinha colorida, você sabe né? que eu Aqui em li, cima. eu não me lembro de ter visto, mas esse carro ele não agradou no primeiro momento. Não agradou. Ele tinha não agradou. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu sou louco para ter um, mas segundo... O 78 você fala? 78. Segundo eu li, e eu já vi um para vender, então eu acho que é verdade, a Ford oferecia também uma opção sem o preto. Né? Uma Cara, só com... não. Então, eu li sobre isso e vi um desses para vender. Não, mas acho então... que não, Cláudio. Sabe que eu acho que não? Porque assim, meu pai foi em 78 comprar um Corcel 2. Mas que mês Zero. que foi? O carro era 76, era um dos primeiros, porque o Corcel saiu dia 12, o Corcel saiu dia 12 de outubro de 77. O que eu li é que pode não ser verdade, mas a indústria automotiva brasileira é cheia de lendas, né? Então o que eu li é que foi nos primeiros meses, em função da rejeição, a Ford colocou uma opção sem a capota, a meia capota e o capô preto. Cara, eu nunca li então isso acho que a gente pode pesquisar isso. Né? Se tiver alguém aí especialista em Ford, o Dr. Corcel, né? O Sérgio Minervini, se ele nos der se ele der essa honra, né? De sua audiência, mas já que nós estamos falando de Corcel, ele pode fazer um comentário aí e me desmentir. Eu acho que não, eu vou dizer por que eu acho que não. Porque a Ford, nós tivemos o Corcel 78, aí esse carro foi destruído num acidente, era vermelho granada. Bonito, hein? Vermelho granada esse carro. E era um carro... Tem um circulando por aí. E é engraçado porque ele é todo cheio de especificidades também, não tem marcador de temperatura. Eu achava que a embreagem eletromagnética do ventilador tinha saído como 79, não, saiu em 78 como opcional. Lanterna laranja, lanterna traseira lisa, é o único ano que sai assim. Aí ele tinha o banco de plástico, o tecido era opcional, a roda do GT e do LDO era opcional no L, porque ela vinha sem esses rebaixos. Mas eu me lembro que quando esse carro deu perda total, meu pai, ele foi e comprou um 79, KS 3037, a placa do carro, prata. Não, um L. E aí na concessionária tinha o GT 78, e aí o pessoal justamente fez esse comentário, que era Ele comprou esse carro na Gran Car, que era na Clélia. Eu lembro. Na Gran Car. E eles falaram que tinha o GT 78 lá, e preto, e com vermelho granada com preto. Maravilhoso. E eles falaram que o carro não vendia. Não vendia. E ele não tinha. Então isso é uma coisa para pesquisar. Eu nunca ouvi falar nisso. Porque eu já li isso e eu vi um carro desse à venda. Eu nunca vi. Que não significa que fosse original. Que ele fosse existente, próprio pode tanto que o 79 ele pode ter tirado a cor. Tirado a pintura. Aí o 79 vem com aquele frisinho preto aqui, né? Muda o padrão. Aí eu lembro de ter visto um verde primavera, que era a cor da propaganda, lembra? Verde primavera. Lembro. Depois o 80 já é assim, o 81 acho que é... O 81 tem os filetes brancos na grade. A grade, lanterna e a lanterna traseira preta, a moldura. Mas o padrão é igual, né? O padrão é igual. E 83 não tem mais, ele acaba em 82. Não tem mais, embora eu tenha visto, e o pessoal comenta também, mas a gente sempre fica com o pé atrás, novamente, que havia, houve algumas fotos de divulgação de uma versão 82, inclusive ele chegou a sair com aquelas rodas que depois iriam para Pampa, sabe? Então, mas eu acho que esse carro foi só protótipo, porque ele não existiu. Sem dúvida, não existiu. Mas tem foto de divulgação com esse carro. Pode ser, mas ele não existiu. Eu nunca vi um GT com essas rodas. Eu lembro que em 81 ele ganha a lanterna, o GT, eu acho que o GT, inclusive no GT isso, viu? Ele ganhava a lanterna o negócio e tal, mas o teto solar opcional que passou. Solar opcional que é muito difícil todos, de ver. Muito todos difícil tinham. O Hobby tinha, lembra do Hobby? Lembro, o Hobby sai em 80 também. O Hobby sai com banco xadrez, sai aqui também. Inclusive o vermelho com o interior vermelho, é um espetáculo. Aí a Ford fez uma propaganda, fez uma campanha na 4 rodas que você pintava o carro e ganhava o carro da cor que você tinha. Eu tenho essa... era branco, né? O carro base, né? Eu me lembro, inclusive, eles divulgaram também todos quem os ganhou, vencedores. né? Quem ganhou o carro pintado, lembra o carro pronto? Os finalistas pintados também, todos os carros escolhidos, e o grandão, que era um carro branco, que tinha uns detalhes em azul. Eu lembro de ter visto essa propaganda nesse trabalho que eu fiz para 4 rodas, aí então. que a gente fez aí para Ford e tal, e tá o carro lá Aliás, pronto. Quem quiser ver essa publicidade da Ford, eu vou fazer o meu comercial aqui, tem lá no Facebook, Arqueologia Automotiva, tem essa foto lá no meu então Facebook. Pronto, depois a gente tem uma olhada lá. Luiz, a gente vai ter que colocar aqui o endereço, né? Facebook / Arqueologia Automotiva, não sei Arqueologia Automotiva. É isso aí. Então tem essa foto lá. Procurem. Logo nós estamos lá, nós dois dinossauros. Bom, muito bem, com isso encerramos Falamos aqui de o nosso Corcel 2 GT, que um dia nós vamos juntar com o Passat TS. Traremos aqui a matéria. Vai ficar bem
bem E legal, vamos para o viu? nosso like e dislike, que já houve o adiantamento. Aliás, ali é a casa da Tânia, né? Pelo jeito, né? Não é, mas Não é na esquina, Mas viu? é na esquina, né? É esquina, é esquina. É esquina. Eu reconheci ali Essa a casa é usada localidade. para tudo quanto é comercial, viu? Você passa lá, uma vez por mês tá a Estão produtora lá gravando. gravando. É mesmo? É, comercial de carro, inclusive, É. gravaram de lá. Bom, Tem boa memória. vamos lá, então, para o nosso primeiro carro, que é um... Que Luiz. será? Opa! Ah, o Haval. Não é Raval. Não. É o É Haval. Haval. Você sabe o que é engraçado? Eu tenho que confessar a minha ignorância. Quando eu vi esse carro GT, eu falava assim, puxa vida, GT, né? Mas esse carro tem 393 cavalos se você juntar tudo. Dos dois motores. Tem isso, não, é lógico, né? Um Que caminhão, se um cavalo canhão. elétrico sobra 1.5, Um 150, se não me engano. É. Mas eu acho o seguinte, se juntar todo mundo, 393 é respeito, vai 400 cavalos, Eu vou te falar uma coisa para você. Eu andei com esse carro em Interlagos. Com esse carro, com esse cara? Com esse aí, não. Esse aí eu não Não, eu digo, não, com esse um semelhante a esse. Com um irmão gêmeo. E é um coice nas costas, viu? Né? É um coice nas costas. É forte, né? Rapaz. E é muita tecnologia embarcada. É mesmo? Muita tecnologia. É bonito, eu acho bonito. Eu acho a frente mais bonita que a traseira. Esses carros, essa nova geração de carros chineses, eles estão invadindo todos os mercados. Legal o carro, né? Tem que ver como vai envelhecer, né? Então, essa é a questão desses carros. Agora, aquela imagem antiga que a gente tinha de produto chinês associado à baixa qualidade, isso não existe mais. Existe também, mas existem os carros top, os carros premium, que a questão é exatamente essa, são carros muito novos, então a gente tem que esperar para ver como eles envelhecem, e principalmente esses carros híbridos, né? E os próprios elétricos, que quando você tem uma depreciação grande, e quando você passa do primeiro para o segundo dono, eventualmente num período fora de garantia já, então você precisa ver como que vai ser conduzido esse processo para manter esse carro em condições de uso. Mas sabe o que é engraçado? Né? Porque assim, houve um processo, né? O Lucas, que é o filho do Luiz aqui, que grava, né, o nosso podcast, ele acabou de fazer aí aquele podcast comigo, aliás, ganhei uma miniatura aqui maravilhosa, que um Jaguar XZ, que vai ser guardado com todo carinho. Opa. Mas ele, eu estava até falando para ele nesse podcast dele, que depois o Luiz, se quiser, também pode pôr o endereço aqui na nossa página, né? Claro, a gente é democrático aqui. E exatamente o problema é o seguinte, os chineses, eles exigem, né, que a montadora ocidental tenha uma associação com uma montadora local. A BMW comprou a Brilliance, né? A Volkswagen teve a SAIC. Isso me parece que foi na introdução do setor automotivo lá para estimular, porque já existia, mas eu acho que essa regra já caiu. Já acabou. Mas de qualquer forma, eu acho que ela trouxe... Transferiu know-how espetacular. Muito. Né? Tanto que tinha uns carros exclusivos para o mercado chinês, feitos pela própria BMW, né? Então, o nosso Santana teve uma sobrevida grande lá, que chamava Santana 2000, né? Então tinha uma versão da X1 local, que era feita na plataforma da X1, que era só vendida chamava... Como é que... Eu vou lembrar o nome dela, eu sempre esqueço o nome desse carro, e depois quando eu saio daqui eu lembro. Daqui a pouco eu vou lembrar do nome, que era um carro que vendia só no mercado chinês, feito pela Brilliance com tecnologia BMW. Eu fiz uma matéria sobre a indústria de automóveis chinesa, mas eu não tenho a mesma memória que você, né? Eu lembro quando eu estou escrevendo e depois quando eu estou revisando, mas depois eu esqueço. Mas eles começaram realmente... Zinoro 6H. Tá vendo aí? Zinoro 6H, tá que era uma X1 local feita pela Brilliance. Tá sua melhor Zinoro. É outra coisa. Mas hoje em dia, o carro chinês ele tem tudo para conquistar os mercados que vem conquistando, inclusive no Brasil, né? O que a gente tem de marca chinesa aqui que nós não conhecemos... Você falou, né? 48 empresas, 30 são de veículo. Então, mas vamos lá, o que você... Eu vou explicar o meu ponto de vista e talvez não fique tão claro, mas é assim. Se fosse uma 330, eu daria a mesma nota. Uma 330 no Brasil, a partir de 2021... ela passa a ser disponível com motor híbrido. A 330 a gasolina existe com 200 e... Ela tinha 200... Puta, alguém me corrija depois. Eu acho que é 265 cavalos, 258. Depois ela passa a 292, porque ela passa a ser uma 320 com 184 com os motores elétricos. E a minha nota... Você já vai dar nota já? Eu já vou dar e vou explicar por quê. Olha, acho que é a primeira vez que a gente diverge. Discorda. Primeira vez. Eu daria essa nota para qualquer híbrido. É mesmo? Eu daria para qualquer híbrido desses PHEV e vou explicar por quê. Porque eu acho que... Eu vou até... Opa, deixa eu tirar daqui, já levei aqui uma bronca. Eu vou explicar por quê. Porque quando você tira o elétrico, ele vira um carro medíocre.
Se você pegar uma 330 que tem 292 cavalos, ou seja, tem 100 a menos do que esse. Se você tirar, você pagou uma fábula por aquele carro a mais em relação a uma 320. Tudo bem, explica, né? Depois eu vou explicar o meu ponto de vista. Assim, daí você tira o motor elétrico dela, que dura pouco, não dura muito. Ela roda 50, 40 quilômetros no modo full elétrico, dependendo de como você fizer o acerto lá, ele vai ser uma 320. Com 184 cavalos de gasolina. Esse carro, você tirar o elétrico, ele vira um carro, desculpa, medíocre, com motor 1.5 de 150 cavalos. Então, assim, eu quero comprar alguma coisa que me dê aquele rendimento o tempo todo. Os 292 a 330 é um overboost, na verdade ela tem 252. Então, cara, se acabou a bateria, eu vou daqui ao Rio de Janeiro, por exemplo, a bateria não vai durar daqui ao Rio. Então eu vou ter o quê? Um carro, desculpa, medíocre pelo que eu paguei. É um então, belo bom, you have a point. Eu só dou essa nota, não é pelo produto, é que se aqui tivesse uma 330, eu daria a mesma nota. Na Europa, você tem a 320 híbrida, que é um carro com motor 3 cilindros, de 150 cavalos, sei lá, vai, eu sei que juntando todo mundo dá 170 Mas cavalos. Você está se referindo aos híbridos plug-in. Exato. Não, qualquer híbrido, né? Assim, porque você pegar, é lógico, você pegar um híbrido como, por exemplo, um Altis, é uma outra filosofia. Um Corolla é outra filosofia, porque ele não é PHEV, ele não é plug-in. Isso aqui é plug-in. Ele vai se carregar Ele sozinho. Vai se carregar sozinho. Agora, você pega, por exemplo, a Porsche. A Porsche fez a versão nova da GTS, que tem um motor elétrico na turbina e um motor elétrico no câmbio, e ela não é PHEV. Então, os caras trabalham em conjunto para transformar o carro de... Ele foi para 510 cavalos, faz 0 a 100 em 3 segundos, mas não é PHEV. Você não liga na tomada para carregar. Então, a necessidade de eu não recarga, gosto eu também não gosto. Eu não gosto. Então, se você precisar de carregar para ele ser uma coisa que ele deixará de ser quando descarregar, para mim Até porque se você quiser parar para recarregar, eu não sei exatamente qual é o tempo de carregamento deste carro específico, mas a gente fala em geral 30, 40 minutos. Se você encontrar, por exemplo, você está indo para o Rio de Janeiro, encontra uma estação de carregamento, que tem 2 pontos, e cada ponto desse tem 2 carros na sua frente. Você vai precisar de 1h30 para recarregar. Exatamente. Né? Então isso é complicado, você enche o tanque em 5 minutos. Exatamente, por isso que eu acho que a tecnologia então, que vem eu também não gosto do híbrido... PHEV. Não gosto, eu gosto do híbrido 100%... o que é os que eles chamam de Powertrain Generator, né? O PTG, né? Que é o que tem no Porsche. Cada um tem uma sigla, né? PTG é o conceito, né? Quando ele é Powertrain Generator, ele é gerado pelo próprio motor, né? Então, esse conceito eu acho interessante, até porque a gente caminha aí para uma solução híbrida para a indústria. E você vê Prius velho rodando perfeito, né? Prius velho rodando perfeito com PTG. Falando especificamente desse carro, eu gostei muito de dirigir Interlagos, portanto eu fui para o Rio de Janeiro, então o motor elétrico durou. Funcionou, Agora, funcionou. Tem muita tecnologia, impressionante, a conectividade do carro é de primeiríssima geração. Vamos ver como eles vão envelhecer. E daqui a 10 anos a gente volta nesse slide. E veremos o que foi. Quando a gente vier aqui se nós com o nosso estivermos andador, aqui, né? Se tudo correr bem, né? Você precisa de uma mesa de centro espírita para trazer a gente. Olha lá, o nosso tempo tá... Vamos lá, agora vamos para o Uno, que é o próximo carro. Você fica dando spoiler. Já dei. Eu errei. Você deu spoiler já no começo, falou o Corcel 2GT. Eu falei, tudo bem, de repente tem alguém que está entrando aqui e gosta de Corcel GT, vai ficar esperando. Ou vai adiantar lá. Vai adiantar, né? Vamos começar de novo, né? Mas este carro é um carro interessante, esse é um SX. Esse é o SX. O que falar do Uno, né? Tem o SX, tem o Turbo. É que essa era a versão top, né? Esse é em 84, quando eu lancei esse carro, o modelo 85, esse era o top. Era o farol de neblina, roda com calota, o interior era mais luxuoso. É um carro muito bacana, né? Esse carro o Giugiaro desenhou. E ele substituiu o 147, que foi um carro revolucionário, aqueles carros que são feitos de fora para dentro. E ele tem uma característica muito interessante, porque eu estou vendo aqui que esse é um Uno brasileiro, porque ele tem o capô que vem até aqui, né? Então, e tem uma história rápida sobre isso, né? Porque eles tiveram que mudar a suspensão traseira porque na verdade, não aguentava. A Fiat usava aqui um gravador de 8 pistas, olha que loucura, para fazer simulação de impacto. Então, colocava esse carro num simulador de impacto e usava um gravador de 8 pistas que reproduzia esse impacto de uma forma padronizada para você poder ter uma referência. Foi uma das primeiras que fez isso no Brasil, isso não foi a primeira. Só que a suspensão traseira não aguentava. Então, por causa disso, eles Era eixo de torção original italiano. E esse aqui é feixe, esse aqui é feixe, um feixe transversal. Então, o que eles fizeram? Eles passaram o step para frente. E quando eles passaram o step para frente, ele teve que fazer isso, o step não saía. Dizem, eu não sei se é verdade, eu vi isso de algumas pessoas, que o Giugiaro, quando viu esse carro,
ele teria dito o seguinte: meu Deus, o que foi que vocês fizeram com o meu carro? É? Porque o original não tem isso. Não tem esse recorte. Ele morre aqui. O paralama vai inteiro até lá Exatamente. no capô. Então a fluidez da linha lateral é que fazia o carro ser bonito, na opinião dele. E quando ele viu essa atrocidade, segundo ele falou: meu Deus, o que foi que vocês fizeram com o meu carro? Não sabia desse comentário, não. Esse carro foi lançado no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, mundialmente, né? O Uno, de uma forma geral, e depois no Brasil. É um baita de um clássico, né? Um baita de um clássico, eu acho que. E essa frente eu acho muito bonita, a mais bonita de todas. Tinha o painel com o cinzeiro corrediço, exatamente. É sensacional esse carro. Puta, eu acho maravilhoso. O vidro aqui era basculante, porque esse aqui era o SX, né? Muito bacana. E esse carro se chama Uno por causa do projeto, tipo Uno, né? Exatamente, tipo Due, exatamente. Era aquele que pegava fogo, o tipo, né? Tipo Due. Era o Tempra. E tinha o tipo 4 que era o... Não era aquele... como é que chamava aquele carro? Era aquele hatchzinho, né? O hatch não, aquele sedã. Não era um sedã grande? Era um sedã croma. A Fiat chegou a ter croma no Brasil. Eu lembro. A oficina mecânica fotografou o croma aqui. Eu lembro. Croma. Então eu acho que esse carro... A gente já tá antecipando o voto. Vamos antecipar, mas esse carro porque, é um clássico, sim, né? Não tem o que falar desse carro. Ele faz parte da história da indústria automotiva brasileira. E é um carro bom, viu? O parafuso dele era de acrílico, a cabeça aqui, para ele não aparecer. Eu desmontei essas lanternas, o parafuso dele aqui a lanterna era laranja e a cabeça do parafuso é de acrílico. É um carro muito inteligente, eu sou fã dele. E vamos para o próximo carro que eu não vou cantar agora, que é esse cara aí. Agora fomos no fundo do baú, hein? É lindo esse carro. O que é isso? Esse carro é bonito. Esse carro a gente pode dizer que é quase que literalmente um avião, né? Porque ele tem a cabine aeronáutica e o próprio vidro, né? Pedaço, que ele sobe e desce o SVX. Esse carro foi lançado no Japão com o nome de... Alcione. Exatamente, com Y. Alcione. Então, era Alcione esse carro, mas eu posso falar, eu não acendi isso aqui, embora eu acho muito legal esse carro. E tem algumas características muito interessantes. A gente nem falou qual é o carro, né? Para quem como eu, não sabe, Subaru SVX. O SVX. E ele... Eu acho que ele foi lançado em 92, me corrija se eu estiver errado, mas como Alcione, né, no Japão. E ele tem algumas características muito interessantes, própria da Subaru, que é o motor boxer, né? Exatamente. Como tem que ser, né? Se tiver Tribeca, é um 6 cilindros boxer, né? 3.0 Esse é 3.3? Eu acho que é 3.0, depois ele aumentou, mas eu me corrijo se eu estiver errado. 230 cavalos. Exatamente. Ele era muito potente e, puxa, é muito bonito. Ele tem o design, ele tem mecânica, ele tem a inovação. E a gente falou muito de Motor 3 aqui, né? Eu falei e você concordou. Eu adoro. Para mim foi a melhor revista nacional. E toda vez que eu vejo um Subaru, eu lembro do Zé Luiz Vieira, que quando a gente fez eu já te contei essa história, a gente viajou para... Nós viajamos para os Estados Unidos, a gente conheceu, eu conheci, ele com certeza já conhecia, Indianápolis, o circuito, fomos no museu de Indianápolis e ele contou muitas histórias sobre os carros de lá, era um baita de um jornalista do setor automotivo, e eu perguntei para ele, como pergunto para todo mundo, né, qual o melhor carro do mundo, né, e o Zé Luiz falou, é o Subaru. E eu não esperava essa resposta. Ele falou? Então, falou. Então, toda vez que eu vejo um Subaru, eu lembro do Zé Luiz e me remete à qualidade. Porque nós estamos acostumados aqui, muito bem acostumados, aliás, com o Toyota e o Corolla, né? Como símbolos de carros que duram, carros de qualidade. Eu fugindo um pouquinho da pauta... Eles falam que é Subaru, né? Eles falam que é Subaru lá no Japão. E o símbolo, né? Pleiad, né? Porque diz que Subaru é Pleiad em japonês, e aí por isso que é o símbolo. Pode ser Subaru também, Subaru, é legal. que seja. Agora até esqueci o que eu ia falar. Você ia falar que o Zé Luiz Vieira, que toda vez que você Eu ia te falar alguma coisa, mas eu esqueci. Eu ia falar que eu ia furar a pauta, mas agora já não lembro mais. Ótimo, então foi ela que pediu para fazer isso. Ela mandou aqui no ponto, aqui, ó. Eu já não lembro mais. Corta ele. Esse negócio vai longe. Informação... Estamos com 52. Mas era uma informação interessante, viu? Daqui a pouco você lembra. As coisas que você faz. Você me causa prejuízo. Mas olha, eu vou te falar, viu? Esse carro, eu acho... O Subaru me lembra quando aquele cara que era o importador antes do Caoa, que era aquela família lá da companhia, acho que que era, como é que chama lá? Steinbrück. Eu fui buscar um carro desse lá na Avenida do Estado. Então, quem era quem me entregou? O Fábio era O Fábio era aquele que gostava dos carros antigos, que infelizmente faleceu. Um acidente de moto, né? Mas ele era do setor de siderúrgica, né? Eles eram do setor de siderúrgica. E esse carro, quem me entregou foi um Steinbrück lá na... Deve ser parente, né? Era o irmão dele. E ele falou, só que não era um SVX, era um GT. Antes do WRX, era uma empresa GT. Tinha
70 mil quilômetros o carro de teste. Ele falou, pode destruir. Ele falou quando a gente foi pegar o carro de teste, esse pode carro destruir. na década de 90, de vez em quando a gente via um rodando aqui em São Paulo. É muito me parece raro. que vieram, Vinho, né? Muito me parece vinho. que vieram pouco mais de 50 carros. É muito pouco, muito é raro. Muito raro muito, e muito é um legal. carrão, viu? Então, esse aqui é um não tem o que fazer. espetáculo. Esse aqui, sem dúvida... Que pena que eu esqueci o que eu ia falar, viu? Mas Eu você tava vai na lembrar. ponta eu acho que não. Bom, vamos para o nosso último carro. Até porque acabou a água. Opa, Então... mas isso aqui não é problema. Eu tenho aqui, também tem aqui que eu não bebi. Não, você não tá bebendo nada. Veja bem, olha aí. Eita! Esse carro foi no lançamento dele. Quem me apresentou esse carro foi o Sérgio Habib. Ele que nos apresentou, o próprio Habib. Porque ele trouxe a Jaque Motors, trouxe a Jaque, ele trouxe esse... Ele era o CEO da Citroën, né? Citroën, exatamente. Aliás, a maior Sérgio, rede, né, o Sérgio Habib, ele é assíduo frequentador de podcast. Quem sabe um dia a gente traz ele aqui e ele mete cada paulada em todo mundo, ele é um que cara são interessante. os podcasts extremamente polêmicos, né? Ele mete o pau, mas eu acho que ele é muito intenso, né? Quando ele tem apresentou esse carro pra gente, a gente foi num restaurante ali perto do Shopping Eldorado e esse carro era o lançamento. Quem fazia a assessoria de imprensa era o Rogério, que era da Fiat, né? O Rogério, sensacional. E ele me deu uma miniatura dessa, ele me deu esse carro. Era lá pertinho de casa, aqui. Depois o prédio pegou fogo. Pegou fogo e não existe mais, né? Acabou. E ele me ligava lá, vem pegar um Citroën aqui, vem pegar um C4. Rogério Franco. Um abraço para ele, tomara que a gente tenha também a honra de trazer ele aqui. Tê-lo como... Ele me deu um carro dessa cor, numa caixinha que veio da França, né? Esse carro tinha algumas diferenças do brasileiro, ele tinha uma gaveta embaixo do banco do passageiro que no Nacional não tinha. Tinha um francês que ficava lá na Citroën, nesse prédio, um desse aqui, amarelo, dourado, tinha lá um francês. Eu vou te falar, esse carro, ele inaugurou, eu acho, o Compacto Premium no Brasil. Ele era como eles chamavam, Compacto Premium, ele inaugurou. É um carro, e esse aqui é a versão exclusive, que era top de linha, vinha com roda de liga, vinha com o interior mais refinado, o painel vinha em duas cores, cinza escuro, cinza claro, lembra disso? Lembro. Esse é 1.6, né? 1.6, os borrachões todos na cor do carro. Eu acho esse carro sensacional. E a Citroën, ela tem como característica, né, a ousadia. A ousadia, Tem alguns carros da Citroën e era gostoso de andar isso aqui, direção elétrica. Né? E ele tinha, na versão europeia, ele tinha um teto panorâmico, que nunca veio para cá. Depois veio no C3, uma geração posterior. Mas ele tinha aquele que era... Né? Não, que ele tinha o Sky Window lá, não sei como é que chamava, aquele vidro dianteiro, né? Que era vai gigantesco, em cima, né? que você puxava o rebatedor, o negócio protetor solar, né? Você rebatia. É muito legal, eu gosto muito. Vinha tudo para trás, né? Eu vi que você estava gravando um podcast anterior aqui, você estava falando que gosta de carros franceses. Eu gosto. E no Brasil existe um preconceito enorme, mas a gente sempre volta naquela questão da manutenção. Manutenção preventiva e corretiva, né? O carro tem que ser cuidado. O carro tem que ser cuidado. É que esse carro demanda manutenção. Demanda. E não agora, é lógico, né? Eu tive, por exemplo, casos de gente próxima que teve Citroën com baixa quilometragem, que tinha manutenção corretiva em dia, que estourou a correia do comando e quebrou tudo. Então... Tudo pode acontecer, né? Carro é loteria. Acho que é T5 JP4, se não me engano, o nome do motor do 1.4. T5 JP4. Eu acho que sim, não sei. Eu acho que é. Mas eu gosto muito desse carro, a maçaneta pintada de prata. O design é muito interessante. O pessoal falava que era carro de mulher. Exatamente. Né? Ele pegou essa pecha, né? Pegou essa pecha. Então isso já é sempre um problema para mercado. Mas é um carro bonitinho. Então você já antecipou seu voto. Eu já antecipei meu voto. Eu também gosto. Isso aqui. E olha, com isso a gente chegando a quase 1 hora, mas a gente bateu na trave, né? Batemos na trave. Mas olha, Cláudio... Infelizmente esses 2 minutos e 45 segundos que nos restam aqui ficam por conta daquilo que eu esqueci. Exatamente. Era uma informação extremamente valiosa, mas eu não faço a menor ideia. Funcionou, tá vendo? Aquele que você passou aqui pra mim foi... Agora, se eu lembrar, eu vou pôr aqui nos comentários. Isso, e vou me direcionar ao senhor. Falando assim, olha aqui o que você... Olha que papelão, informação valiosa para conseguir engajamento, curtida. Era a nossa diferença, né? Era exatamente era a diferença de a gente sair do lodo onde nós estamos. Não estava querendo nós estamos no lodo e aí sair do lodo.
É uma pena. Eu lamento por vocês, principalmente, porque se eu ia falar é porque eu sei o que é, tá guardado em algum lugar. Mas você vai ficar sem saber. Voltará, né? Vamos lá. Mas enfim, né? Isso aí me faz lembrar da história quando eu comecei a esquecer a chave do carro, né? Que eu esquecia por todo lugar, fui ao médico, o médico falou assim, qual é o seu problema? Ah, lembrou já o que era? Lembrou o que era? Não, porque por exemplo... Não, conta. Não, o médico falou assim, você tá preocupado que você esquece onde é a chave do carro? Eu falei, ele falou assim, o dia que você olhar para ele e não saber para que ela serve, aí você tem que se preocupar. Eu vou fazer uma inconfidência, a gente ainda tem aí 1 minuto e meio para dar 1 hora. Eu vou sair correndo daqui para socorrer a minha mulher. Porque você falou na chave do carro, quando eu estava vindo para cá, ela me ligou. Onde você está indo? Eu falei, estou indo lá gravar o podcast com o Alexandre. Eu te falei, inclusive. Não, é porque eu tranquei a chave dentro do porta-mala. Dentro do porta-mala. Do carro do Fiesta. Do Fiestinha. E tá lá. Então eu vou sair daqui, vou socorrê-la, porque ela foi pro trabalho, trancou lá. E detalhe, não dá para pegar o Uber, não dá porque a bolsa tá junto. Então tá lá minha guarda. E o celular também, ela tá usando o celular do vizinho. Pode ser. Então eu vou sair correndo aqui justamente para passar em casa, pegar uma chave reserva, ir até lá. Esperando que ela esteja lá, né? Porque eu já tinha me programado, inclusive, para mexer no Corcel agora, que eu tô fazendo umas... Enfim. Mas a chave reserva você tem que estar com uma fé muito grande que ela esteja no local onde você deixou. Eu sei onde ela está. É que geralmente as chaves reserva têm pernas. Elas se deslocam, né? Elas nunca estão onde você acha que elas estão, né? Quando você vai achar, elas não estão lá. Você fala, pô, eu deixei aqui, e elas não estão lá. E essa semana eu perdi a chave titular e saí com a reserva. Então, e elas vão para o céu das chaves, que elas vão para o etéreo, né? Você nunca mais acha a chave, ela some para sempre. Comigo também. E aí você acha ela anos depois no lugar mais improvável. Exatamente. Dentro da gaveta da cozinha, embaixo de um tapete, já vendeu, o cara já desvalorizou, o cara não tem chave reserva, né? Dá 10% de desconto. Tá bom. Aí você liga lá, achei a chave, dá pra você pagar aquela Aí o cara te manda aquele lugar, né? Não, que não podemos falar aqui. Bom, olha lá, 10 segundos. Então, com isso, nós encerramos o nosso podcast. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Estamos aqui encerrando. Vamos esperar que a gente tenha alguém que veja isso um dia. E ficamos aqui sempre naquela conversinha, né? Você clica aí, ativa o sininho. Principalmente, curte, deixe seu comentário, né? Sugestão de pauta. Se você quer que a gente fale alguma coisa boa ou má, depende do nosso xinga humor. também, pode xingar, não tem problema. Eu tenho aqui um Ford Prefect, dá para você falar do Prefect. Bota o Prefect na televisão. Falaremos dele. Manda a foto do seu carro, de repente, pra gente falar dele também. Isso é legal. Que legal? Isso é legal. Manda. Se isso não aí. gostar, a gente vai sentar a boca no seu caso. Toma muito cuidado. O processo. Tchau, pessoal. Até mais, até a próxima. Até o episódio 4.